Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde pela manhã a gente estuda grego e hebraico e na parte da tarde a gente faz uma reflexão mais abrangente sobre o cenário internacional comparado com a Bíblia e fazemos a nossa oração diária da tarde, a nossa campanha de oração em favor não só do Brasil, mas das nossas vidas e famílias também individualmente. E hoje eu queria falar com vocês sobre o mistério de Jonas, tá? Pessoal, na Bíblia a gente sempre aprende muitas coisas quando damos atenção aos detalhes dos nomes dos lugares, a chamada toponímia. Topos é lugar em grego, toponímia vem de topos e onoma, que é o nome do lugar, né? Toponímia, e o nome pessoal também, né? O nome de pessoas e o nome de lugares sempre tem reflexões muito importantes. Por exemplo, Davi, o nome Davi vem do hebraico David, que vem da palavra hebraica Dod, que significa aquele que é amado. E a Bíblia diz sempre, várias vezes, que Davi foi muito amado por Deus, né? Então, bem interessante esse detalhe. Davi também, além de ser amado por Deus, nasceu em Belém. Em hebraico, união das palavras Beit, que é casa, e Lechem, que é pão. Então, a casa do pão, a casa onde há o alimento, o local de onde sai, né? E Jesus também, saindo de Belém, da casa do pão, é o pão da vida, né? O pão vivo que desceu do céu, representando o maná, representando aquela comparação também que Jesus faz, retomando Deuteronômio capítulo 3, quando ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, tá? Perdão. Então, quando nós olhamos com detalhes para a Bíblia, para nome de pessoas e nome de lugares, a gente aprende muita coisa. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o mistério de Jonas. Por quê? Se a gente olha a história de Jonas, a gente sabe que um dos pontos mais importantes da sua história é que Deus mandou que Jonas fosse para um lugar e na sua rebeldia, Jonas, ele, numa posição altiva, preferiu ir para outro lugar. Ele não foi para onde Deus havia dito ou havia conduzido. E, querendo ou não, de um jeito ou de outro, né? Não da melhor forma, Deus acabou o conduzindo ao lugar onde ele deveria ir, que era a cidade de Nínive, onde ele pregou a palavra de Deus e atingiu o seu objetivo, que era o arrependimento, ainda que no final da história ele tenha ficado indignado com Deus, porque o povo que era bem devasso e pecaminoso acabou se arrependendo e recebendo de Deus esse favor. Ele não aceitou isso, né? Mas isso é assunto para outra conversa. O grande detalhe é que a história de Jonas ela é evidenciada por uma jornada onde você sai de um lugar e você precisa chegar a um outro lugar. Local esse em que Deus conduz a saída e direciona e impulsiona a chegada. Por que isso é interessante quando a gente olha o nome de Jonas? Porque Jonas em hebraico é Yoná. Yoná significa a pomba, significa a palavra pomba. E a pomba é um animal que não só representa ali, tem toda uma simbologia do Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, mas o que é interessante é que representa também aquele momento pós-dilúvio, né? Quando Noé solta a pomba para ver se encontra ali alguma região seca já, né? Então, é extremamente interessante esse detalhe do Jonas, por quê? Porque Jonas é expressão dessa condução do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, assim como é representado por uma pomba, é representado por um vento também, o vento do Espírito, né? A gente vê logo no início da Bíblia falando que o Espírito de Deus se revolvia sobre a face das águas, como se fosse uma ave batendo as asas. A expressão hebraica é merahefet, que vem de rahaf, que é revolver as suas asas, e soltando um vento em cima da face das águas. Então, é muito interessante a gente perceber
que essa ideia de Jonas, ou a ideia de pomba, significa a ideia de uma rota, de um caminho. Caminho esse que Deus direciona com a seta da sua palavra, que é a Torá. Torá em hebraico é lei, que vem de rar, que é lança ou seta. Então a Torá, que é a lei, é a seta que aponta para o caminho, e o vento do Espírito, representado pela pomba, é aquilo que empurra o homem no caminho, que o conduz no caminho como se fosse um vento conduzindo o barco à vela. E é extremamente interessante quando a gente vê, por exemplo, uma obra literária francesa, A Ilha dos Pinguins, de Anatole France. É interessante porque ali conta a história de um missionário cristão chamado São Mael. E o São Mael, ele colocava o seu barco na água e deixava que o vento o levasse. E onde o vento o levasse, ele entendia que era onde Deus estava querendo conduzi-lo. Lembrando um pouco aquele princípio bíblico que diz: o homem que é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, porque ele é conduzido pelo vento do Espírito, como está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E aí nessa história, o inimigo, né, o diabo, vem e fala no ouvido dele de forma disfarçada: por que você não coloca aí um manche para você conduzir o seu barco, e aí você pode decidir para onde você quer ir, e assim você pode direcionar o seu destino? E aí ele aceita esse conselho diabólico, né? Coloca ali um meio de conduzir o barco, acaba indo parar numa ilha de pinguins, e ele já idoso e enxergando mal, ele acaba batizando os pinguins. Isso aí gera um problema no céu, porque os pinguins não são seres humanos, foram batizados, poderiam ser salvos, então se torna uma grande comédia, né? Vendo se como é que ia resolver aquele problema. Mas é categórica essa ideia, né, de um homem que andava conduzido pelo vento do Espírito e de repente ele quer conduzir o seu próprio destino, quer ser senhor do seu destino, controlador da sua vida, né? Ao contrário daquilo que Jesus disse para Nicodemos, que o homem que é nascido, que ele encontra com Deus, ele passa pelo novo nascimento. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todo aquele que nascer da água, não nascer da água do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então é muito interessante pensar em Jonas como aquele que precisa percorrer um trajeto, aquele que vai fazer tem um percurso, uma jornada a cumprir. E foi isso que aconteceu quando Cristo foi batizado por João Batista, em que desce sobre ele o Espírito de Deus na forma de uma pomba, e descendo o Espírito sobre Cristo na forma de uma pomba, o destino dele se encaixa, porque o Espírito começa a conduzir o seu caminho. Isso é extremamente evidente nos evangelhos, principalmente no Evangelho de Mateus, porque no capítulo 3 de Mateus, Cristo é batizado e recebe sobre ele a pomba, e Deus lá dos céus, com a sua voz, faz o seu chancelamento da obra de Cristo, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Isso no capítulo 3. Logo em seguida isso, no capítulo 4, o Evangelho de Mateus começa no capítulo 4, versículo 1, com a seguinte expressão: e o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, o Espírito é a pomba e a pomba conduz no caminho de onde você tem que sair até onde você deve chegar. Essa é a história de Jonas, ou seja, a pomba. A pomba sai de um lugar e ela vai para onde ela tem que ir porque ela é conduzida pelo vento do Espírito. E assim deve ser com todo nascido de Deus, como um Ioná também, como um Jonas, saindo de um percurso e voltando ou indo até o seu destino. Lembrando que Jesus falou numa determinada ocasião, todo mundo pedia para ele: se o Senhor fizer um sinal de milagres e prodígios, a gente acredita que você é o Filho de Deus. E ele fala: para vocês, essa geração perversa, eu não vou dar nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no ventre do peixe, perdão, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas vou voltar. Então, assim como Jonas entrou, foi no ventre do peixe e voltou, fez esse percurso, Cristo também vai lá no profundo e volta. E o cristão verdadeiro que tem o Espírito de Deus faz esse percurso também, porque ele morre para a sua antiga vida, para o seu antigo ser carnal, limitado, e ele renasce pelo novo nascimento para um ser completamente renovado. E é por isso que Jesus fala que a semente não pode frutificar a não ser que ela morra primeiro.
morrendo, ela gera muitos frutos. Então, fica essa reflexão para você. Você que recebeu o Espírito Santo, esteja aberto para que ele, o Espírito, como um vento que conduz um barco, conduza os seus caminhos em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todos, não deixe de se inscrever aqui no canal. Tem também, se você quiser estudar mais grego e hebraico, você pode adquirir os meus livros Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, e o livro Davi, um Homem Projetado por Deus. Os links estão aqui embaixo na loja Desvendando Original. Lá você tem um acesso muito fácil a esses livros aí, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Um abraço.